A você, amigo e amiga, irmãos e irmãos de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espíritas, que as bênçãos e o amor do nosso Pai continue nos envolvendo sempre. Nós vamos reproduzir aqui na página Estação da Luz Espírita um programa excepcional. Mas antes de reproduzirmos o programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo, como você sabe, é a divulgação da doutrina espírita. Nós reunimos aqui a programação da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, da Web Rádio Estação da Luz de Natal, e esse acervo nós colocamos à sua disposição para que você possa atender às suas necessidades de estudo, pesquisa, lazer, sem fins lucrativos. E aí nós convidamos você agora para um programa simplesmente excepcional, programa Espiritismo e Atualidade, Intolerância Religiosa, com Cosme de Olinda e Silva Almeida, ambos do Rio de Janeiro, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Venha conosco. Todos os nossos amigos, nossos internautas, os nossos ouvintes que nos acompanham aqui através da Web Rádio Cristo Consolador neste programa Espiritismo e Atualidade. Aqui ao meu lado, a minha companheira, a minha amiga Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme. Tudo ótimo, graças a Deus, né? A internet acho que está brincando um pouquinho com a gente. Eu estou sentindo que tem um atraso, né, entre o que você fala e o som chegar até mim, né? Mas se Deus quiser vai melhorar. Vamos ver. Ótimo, bem friozinho, né, Cosme? Os nossos amigos já estão aqui, graças a Deus. Vamos cumprimentá-los então, né? A nossa querida Lígia Zaia. Oi, Lígia, boa noite, querida. Que bom que você está aqui, né? Uma boa noite para você. Deus abençoe a todos, com certeza, querida. Boa graças noite, a Deus. Lígia. O nosso amigo João Santana aqui conosco também. Boa noite, abraço fraterno. Boa noite, João. É sempre bom tê-lo conosco, boa noite, né? João, amigo. Nossa querida amiga Ângela Coutinho, que acabou de fazer o seu programa aqui na nossa rádio, né? Já revirou o baú todo de Chico Xavier essa noite, né? Boa noite, querida. Que bom que você está aqui, né? Boa noite, querida Ângela. A amiga Moadir Amara também conosco. Boa noite, grupo. Nossa querida Arlene também. Boa noite, Cosme Silvia. Bom estudo para todos. Se Deus quiser, querida. A nossa amiga Eronides também. Boa noite, Silvio Cosme. Boa noite a todos. Nossa querida Dora aqui conosco também. Boa noite, queridos Cosme Silvia, a todos. Boa noite, querida Dora. Tudo bom? A Rosana, a minha querida amiga Rosana Dias. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Que bom que você está aqui, né? Muito bem. Bom, nós vamos caminhando e conforme as pessoas forem entrando, a gente vai cumprimentando, né, Cosme? Mas, como nós sempre falamos, a Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita e nós sempre iniciamos todas as nossas transmissões com uma prece. Então, vou pedir ao meu querido amigo Cosme que faça por nós agora, nesse momento, se a internet dele permitir, né? Que eu acho que ele congelou agora, mas se a internet dele permitir, vamos pedir ao Cosme que faça por nós a prece de abertura para o programa de hoje. Cosme, não sei se você consegue me ouvir, né? Mas se você conseguir, por favor, vamos ver o que acontece, né? Eu acho que o Cosme congelou, a imagem dele ficou congelada, ele não está conseguindo, então vamos fazer o seguinte... Então, enquanto aguardamos o Cosme retornar, né, descongelar da internet, vamos então fazer a prece de abertura, ok? Então, vamos orar todos juntos. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta noite, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir,
e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que nós possamos realizar um programa que leve luz e conhecimentos a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. E que todos nós possamos tirar o melhor proveito de tudo que será dito e comentado aqui na noite de hoje. E assim, minhas queridas irmãs e irmãos, em nome de Deus, de Jesus, de toda a espiritualidade amiga que está aqui conosco presente, está no ar, pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa Espiritismo e Atualidade. Meu colega Cosme conseguiu retornar, né, Cosme? A internet está brincando com a gente hoje, né, Cosme? Pois é. Olha só, meu querido, se você estiver com o seu evangelho aí pertinho, você pode ler para a gente, então, um trechinho do evangelho, já que hoje a gente inverteu as tarefas, né? Nada é por acaso, né, Silvia? Ler aqui um trechinho do evangelho. Os infortúnios ocultos. Capítulo 13, não sabe a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Item 4. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observa-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas, apesar desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um gravado sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que a entrada a saúda respeitosamente. Onde vai ela, sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família de todas as dores, traz o que necessito, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital, e enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e, para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnam a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali, vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera. Verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos. E todos lhes recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva, em seu favor, ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Graças a Deus. Sim, Silvia, eu abri esse evangelho ao acaso. Eu estava aqui pensando nisso, Cosme, se você havia aberto ao acaso ou se você havia escolhido a passagem. Ao acaso. Olha que coisa interessante, né? Como a espiritualidade trabalha, né? Como a espiritualidade trabalha e já vai conseguindo, né? Já vai reunindo todas as informações que a gente precisa. Tem tudo a ver, naturalmente, com o nosso tema da noite de hoje. Qual é o nosso tema, Cosme? Intolerância religiosa. Um tema extremamente importante, delicado, mas necessário para que nós possamos debater aqui no Espiritismo e Atualidade, Silvia. Muito importante. Exatamente, porque, por incrível que pareça, né, em pleno século XXI,
nós ainda nos deparamos com diversas situações de intolerância religiosa, né? Como é possível que nos dias de hoje as pessoas ainda queiram impor a sua vontade aos outros, ainda queiram fazer com que as pessoas pensem da mesma forma que elas pensam, né? Isso é muito, uma coisa que ocorria na Idade Média, gente, né? Para a gente ficar um pouquinho mais próximo, coisas da Idade Média, que era aquela idade, digamos assim, das trevas, né? Sob o ponto de vista de cultura, né? Da humanidade, é considerado uma das fases mais terríveis da humanidade, o maior atraso, né? Isso ocorria na Idade Média. E nos dias de hoje, século XXI, nós ainda nos deparamos com isso. É muito triste, né? É muito triste pensar uma coisa dessa. Quando nós estamos aspirando, né, Cosme, a ser planeta de regeneração, né? Planeta de regeneração, e ainda conservamos esses sentimentos tão antigos, né? Tão acelvajados ainda. Mas tem tudo a ver, né, Silva? Porque quando a gente pega o tema e vai procurar, né, pesquisar a respeito dele, sobre o que é intolerância religiosa, a gente observa que trata-se de uma discriminação, né? O que as pessoas mascaram como preconceito, ou seja, um preconceito, né, de algo que às vezes nem conhece, nem sabe, mas discrimina. Na realidade, trata de uma discriminação com relação a culto, com relação à liturgia, com relação a qualquer questão no sentido religioso. Às vezes, até por as pessoas terem e por também não terem religião. Ah, sim, também tem esse preconceito em relação a isso também. Exatamente. Exato. Então, é um tema muito vasto. Dentro do ponto de vista dos bancos escolares, é um tema que também deve ser discutido, né? Dentro das escolas, né? Para poder abordar, saber da sociedade em que nós vivemos. Existe todo um histórico relacionado à questão do nosso passado aqui escravagista, né? Todo um processo de discriminação, né? Principalmente com as religiões de matriz africana. Não é apenas elas que sofrem, né? Elas sofrem mais, mas como a gente abordou aqui, qualquer situação, né, de discriminação que se traz com religião, que a gente percebe até que os próprios católicos mesmos, a gente observou de imagens de Nossa Senhora, né, sendo quebrada, destruída, né, porque dizem que não é para se adorar imagens, né, ídolos, todas essas questões. Ou seja, acaba acontecendo uma grande mistura, Silvia, eu acho que do ponto de vista social, porque você pode incluir também com essa intolerância religiosa a questão da xenofobia. Quando a gente observa que irmãos nossos, né, oriundos de países que vêm até, por exemplo, do islamismo, como a Síria, como países africanos, de uma maneira geral, né, as pessoas simplesmente elas colocam um carimbo naquele irmão que eles são xiitas, né? E como xiitas eles são extremistas, né? São destruidores. E aí, para não receber esses irmãos, agora a gente percebe na Europa, houve também a primavera africana, alguns anos atrás, de grandes guerras, grande destruição naquele norte da África, grandes problemas, e houve a necessidade do povo, que não tem nada a ver com as questões dos governos, que decidem simplesmente pegar em armas, as pessoas se protegerem e acabam migrando. E aí a gente viu o que nós percebemos, né, na Europa nos últimos anos, aquela quantidade de pessoas sem ter quem as abraçasse, sem ter... Com relação a isso que o Cosme está falando, realmente é muito interessante como o islamismo, né, nos últimos tempos, ele foi muito, muito estigmatizado, o islamismo, né? Então, por toda a mídia, as pessoas efetivamente criou-se uma ideia, exatamente como você está falando. Exatamente. Criou-se um estigma com relação ao islamismo, né, à religião islâmica, que toda pessoa
que professasse o islamismo era um terrorista. Você já podia, sim, considerá-lo um extremista, um intolerante, uma pessoa que, pelo simples fato de professar o islamismo, era uma pessoa violenta, agressiva, né? Agressiva e perigosa. Né? Mas se você efetivamente se dá o trabalho, né, de pegar, digamos assim, o Alcorão, né, de pegar realmente as orientações de Maomé e tudo mais, que é o símbolo do islamismo, você vai ver que não existe nada disso. Né? Que não existe essa história de ficar pregando a agressividade, a violência, nada disso. Nós vamos ver, né? Que isso me parece uma característica, né, de quase todos os segmentos religiosos, mas uma característica não na sua essência, não na sua origem, mas algo que foi sendo introduzido pelos homens, né, e disso não escapou o cristianismo, né, sendo Jesus né, a mansuetude personificada, toda a bondade, todo o amor e tudo mais, e como os cristãos, né, como os cristãos passaram de perseguidos a perseguidores, e nós tivemos aqueles 2 grandes eventos tenebrosos, capitaneados por cristãos, que foram as Cruzadas e a Inquisição. Eu acho que a história religiosa não tem um momento mais tenebroso do que o período da Inquisição. Né? Aqui no Brasil, Silvia, se você for pesquisar, você vai ver que essa coabitação não, né? Porque a coabitação é uma vivência meio que forçada, mas uma vivência comum entre religião e o governo, no caso, a monarquia, né? Só quando acontece em 1889, só em 1890, quando acontece a proclamação da República. Até então, na realidade, a religião que era oficial, a católica, ela era quem comandava. Hoje em dia, a partir da Constituição atual que nós temos, que é a Constituição de 1988, estou falando assim, 1988, a gente tem lá no seu artigo 5º que o Brasil é um país laico. O que é laico? A laicidade, né, significa que é laico ou secular. Isso significa que o governo ele não interfere na prática religiosa do país, informando que a religião X é predominante. Ou seja, ele abraça, absorve, dá liberdade de culto. Por isso chama-se laico ou secular. Então, isso está na nossa Constituição. E essa Constituição ela vem trazer essa informação daqueles direitos universais da humanidade. Ela vai buscar isso lá naqueles direitos, após a Revolução Francesa, após todo aquele movimento que houve lá no século XVIII, século XVIII. E aí, a partir daí, sim, né, a gente vai encontrar, mas efetivamente, foi como nós falamos, a questão do governo, né, daqueles detentores do poder, com a religião, ficou durante muitos séculos aqui no Brasil. E a gente só vai ver essa separação a partir da proclamação da República. Por isso, Silva, que eu acho muito importante a gente ter um país republicano, democrata, em que as pessoas possam ter culto de liberdade para adorarem aquilo que lhes faça bem, que lhes tranquilize o coração, e não uma forçação de barra para que as pessoas possam cultuar ou receber um carimbo na testa dizendo que você não presta porque você segue a religião tal. Eu não sei se você sabe, Silva, mas poucos irmãos conhecem, mas aqui no meu bairro que eu moro, em Vila Isabel, é o único bairro aqui do Rio de Janeiro que tem um templo, né, do Islã. Inclusive, os nossos irmãos, quando eles vinham aqui, vêm em jogos, e são muçulmanos, eles vêm aqui para Vila Isabel para poder visitá-lo, cultuá-lo. Pouca gente sabe disso, mas aqui em Vila Isabel está esse templo do islamismo, né, de Maomé. E veja que é uma cultura pouco conhecida, mas muito difamada, estigmatizada, como você falou, que veja que tem na personagem de Maria como uma grande referência, Maria saudada dentro do Alcorão, dentro do Islã. Então, como é que pode ser tão ruim assim? Eu acho que falta um pouco de conhecimento. É o chamado preconceito.
nós Exato. tomamos juízo de valor que a gente conhecer verdadeiramente aquilo que a gente acaba dizendo que não serve, que não presta. Isso Agora, acontece isso com o espiritismo, né? Isso acontece com o espiritismo também, Cosme. A gente sente, às vezes, na pele isso, né? Algumas pessoas que têm uma ideia completamente equivocada a respeito do espiritismo, e são situações em que Kardec dizia, né, com muita propriedade, né, que ele não ia perder tempo de falar ou de tentar convencer alguém, uma pessoa que não conhecia nada do espiritismo, né? Se você conhece o espiritismo e você, com o seu conhecimento, você vai debater ideias com outra pessoa que conhece, é uma conversa saudável. Mas quando você não conhece alguma coisa, eu não conheço praticamente nada, né, de islamismo. Então, como eu vou me arvorar em discutir e em falar bem ou mal de alguma coisa que eu não conheço? Eu acho que isso aí é um atestado de ignorância, né? Então, eu não posso chegar para uma pessoa que realmente conhece, professa o islamismo e falar, olha, essa religião não presta. Aí ela vai me perguntar, não presta por quê? E eu vou falar o quê? Por quê? Não, porque eu ouvi falar por causa de... Não, isso aí é uma falta realmente de discernimento, né? Se você quiser criticar alguma coisa, e não apenas uma religião, mas qualquer coisa, né? Algumas vezes as pessoas... Você vem com uma ideia, a pessoa nem ouviu a sua ideia, nem sabe os fundamentos da sua ideia, já está criticando, já está dizendo que não concorda. Né? Então, quando se trata de uma religião, então, é muito mais grave, né? Porque vai afetar muito a pessoa. E um outro detalhe também, você estava falando, Cosme, eu estava me lembrando muito do Raul Teixeira, né? O Raul Teixeira dizendo que algumas vezes as pessoas de outros segmentos religiosos, não é? Chegam à casa espírita, talvez, como último recurso, né? Como último recurso, e aí elas chegam na casa espírita e lá elas conseguem resolver o seu problema. E aí que algumas pessoas cobram que a pessoa vire espírita a partir do momento em que ela, né, resolveu o seu problema no espiritismo. Gente, nós não temos que fazer isso. Nós não temos que fazer isso. Se a pessoa conheceu o espiritismo naquele momento e se sentiu atraída, sentiu com vontade de ali permanecer, ótimo, ela é muito bem-vinda. Mas se ela resolveu o seu problema e deseja voltar para o seu segmento religioso de origem, vá com Deus e seja feliz lá. Né? Vá com Deus e seja feliz. Sim. Na verdade, cada um vai estar no segmento religioso que mais se identifica. Né? Então, nós temos os nossos irmãos Sim. que são espíritas, nós temos os irmãos que são católicos, os irmãos que são protestantes, né? Os irmãos que são evangélicos, os irmãos que são umbandistas, candomblecistas e vários segmentos, islamistas, hinduístas. Você vai ficar onde você se sentir melhor, onde você achar que aquele conhecimento está te engrandecendo. Né? Está te fazendo uma pessoa melhor. Não é? É isso que tem que ser. E não ninguém forçar ninguém como se aquela pessoa fosse a dona da verdade. Né? E como você estava falando, né, Cosme? Em um momento em que aqui no Brasil, o Brasil não era laico, mas era tido um país católico, né? Um país católico, eu acho que é uma violência até. Não é? Você obrigar todas as pessoas, né, a seguirem naquela mesma direção. Você está, com isso, tolhindo a liberdade das pessoas. Né? A liberdade das pessoas. E aí é muito complexo. E você veja, né, que somente na Constituição de 1988 é que o Brasil realmente assumiu uma posição de país laico. Né? Eu me lembro que, quando eu era criança, na escola, todo mundo tinha que ser católico. Né? Aquela coisa assim de católico, a religião era católica, e você tinha aulas de catolicismo, né? De religião, sempre religião católica, na sala de aula. Né? Quer dizer... mas por quê? Porque você tinha um poder muito, muito paralelo, né, entre os dominantes do governo com a Igreja Católica. Os Exato. Próprios jesuítas, que são os responsáveis pela própria evangelização dos índios, dos negros,
Foram eles que hoje... Você sabe muito bem que a Pontifícia Universidade Católica, a PUC, que é uma universidade que eu gosto bastante, ela é jesuíta, né? E eles são responsáveis não só por universidades no mundo inteiro, mas também por colégios. Aqui no Brasil não foi diferente. Para você distribuir esse conhecimento de alto nível, eram eles os detentores desse conhecimento, eles que divulgavam. Então, portanto, eles traziam, né, essa informação de você puxar que você deveria seguir os preceitos religiosos do catolicismo. E, de uma maneira geral, ainda é assim. Você vai no colégio, por exemplo, no São Bento, aqui, que é uma escola de referência aqui no Rio de Janeiro, para os nossos irmãos que não são aqui da nossa cidade, é uma escola que tem todas as tradições ainda de que só estudam meninos, meninas não estudam, apesar de vários movimentos de pais, né, de alunos, quererem colocar os filhos, né, que às vezes tem casal, né, de filhos, para não levar um para um lado e o outro para o outro. Não. Mas eles não abrem mão e eles continuam com os mesmos preceitos bastante antigos. Porque o que acontece, Silvia? Quando você imagina que uma sociedade ela é formada por indivíduos diferentes, né, de cores diferentes, etnias diferentes, culturas diferentes, se você pega e traz o seu filho para viver num padrão exclusivo, que ele vai passar lá 10, 12 anos, 15 anos, você está mostrando para ele que parece que o mundo é feito apenas daquilo. E não é assim. As diferenças, elas são necessárias para o ser humano, para o espírito crescer. Aqui não nos cabe nenhuma crítica em relação ao que acontece lá, que é a escola de referência. A escola é uma escola, quando você faz aí a avaliação de nível de escolaridade, é uma escola que sempre está na ponta, como o primeiro lugar. Não é isso que eu estou falando, mas eu digo em termos de convivência. Muitos pais dizem, eu jamais levaria meu filho para uma situação dessa, porque, imagina, na festa junina, como é que faz lá? Não deve ter dança de caipira, né, Silvia? Porque não tem menina, eu sou menino. Então, não, eu estou brincando, falando esse tipo de situação para aliviar, mas é uma coisa que a gente precisa. O que nós queremos para os nossos filhos, para a nossa sociedade? Não é igualdade, dizer que as pessoas, mesmo aquelas pessoas que têm dificuldades físicas, né, limitações físicas, elas são pessoas que merecem o nosso respeito, o nosso direito. Seja aqueles que não conseguem andar, aqueles que têm nanismo, aquelas pessoas que têm... Exatamente, aquelas pessoas que têm déficit de qualquer situação a nível de inteligência, ou mesmo, de repente, tipos de autismo, porque o autismo ele oscila, alguns têm mais, outros têm menos. Exato. Esses não merecem uma oportunidade dentro da sociedade. A gente tem que buscar, nesse sentido, a palavra de Jesus, quando dizia que, na realidade, todos nós somos irmãos. Todos nós. Não há diferença, né? Essa diferença, quem faz somos nós. Nós é que criamos, né, essas barreiras, esses obstáculos, e nos distanciamos daquilo da mensagem cristã, desse nosso mestre divino que é Jesus. É uma pena. No Evangelho, nós temos uma passagem muito interessante, que é quando se fala de que fora da caridade não há salvação, né? Então, existe uma comparação falando isso, né? Que existe uma frase semelhante que é: fora da igreja não há salvação, e fora da verdade, né? Duas frases. Fora da verdade não há salvação, né? E aí, quando você fala fora da igreja não há salvação, essa colocação é bastante separatista, né? É bastante separatista, porque quem não for da igreja subentende que não está perdido, né? Não tem salvação, né? E também fora da verdade, né? Mas de quem é a verdade? Quem é o detentor da verdade? Todos se acham detentores da verdade. Então, também a coisa fica complicada. Mas quando Kardec vem e estipula que fora da caridade não há salvação, essa frase ela engloba todos, né? Então, não importa o segmento religioso a que você pertença, desde que você seja uma pessoa caridosa. Você pode até mesmo não estar vinculado a nenhum segmento religioso, ser um ateu, mas ser um ateu caridoso, né? Então, é justamente a atitude de amor ao próximo, né? De amor ao próximo, de respeito, de fraternidade, é que vai fazer com que você seja... Exatamente. Da mensagem do Evangelho.
Exatamente. Não importa, né? Exatamente. mas o cortejo de Rhodes, a bem dizem no céu, porque ela não quer saber qual é a origem, qual é a religião daqueles, o que eles professam. Ela não interessa. São pessoas que necessitam daquela compaixão dela, daquele amor que ela aprendeu e está ali, passando para aqueles nossos irmãos. Agora, Silvia, Exatamente. eu percebo o seguinte, quando a gente fala em tolerância religiosa, na própria codificação espírita e nos livros complementares à mesma, a gente observa muitas informações dos amigos espirituais, apesar de estarem um pouco pulverizados. Quando você pega na Gênesis, né, lá no capítulo 18, eu acho que congelou de novo. Bom, enquanto o Cosme não consegue retornar, eu vou aproveitar aqui para cumprimentar os amigos que chegaram, né? Depois que nós iniciamos. A nossa querida Maria Luísa Lemos. A geração nórdica. Fala sobre Cosme, você congelou. Olha, agora caiu de vez. Bom, então vamos prosseguir aqui. A nossa querida Luísa Lemos, né? Boa noite a todos. Lá naquela Cosme. explicação que está. Cosme, olha só, você congelou aqui para gente. Sim. Está congelando muito e nós perdemos toda a sua fala. Né? Nós perdemos toda a sua fala, porque. Aqui. Volta, eu até comecei a intolerância religiosa, quando você pega. Oi. Só um centímetro. Quando você congelou e ficou muito trabalhado, eu comecei a falar, mostrar as pessoas, entendeu? Estava aqui. Vamos continuar mostrando as pessoas e depois você continua voltando àquele ponto que você estava falando, tá bom? Vamos. Então, a gente está falando aqui da Luísa de Miranda Lemos, a gente estava aqui mostrando. Boa noite, Luísa. Ana Maria. Temos uns comentários também, que a gente aproveita e coloca os comentários. Ana Maria de Araújo, boa noite a todos. Sueli Ferreira. Boa noite também, Sueli. Que bom, vamos ler os comentários aí dos nossos irmãos. Pois é, temos bastante coisa. A Elaine Baiman. Oi, Elaine, que bom que você chegou, querida. Boa noite. Nossa querida Cátia Morena conosco. Boa noite, queridos irmãos de Ideal Espírita. A Cátia dando uma noite abençoada de estudos. Boa noite, Cátia. Exatamente. Uma noite abençoada de estudos. Que assim seja, querida. A Luísa, eu não sei, não consigo ver, acho que está com o nome assim meio não sei bem se é Luiz ou se é Luísa. Boa noite a todos. Nossa querida Francisca Cruz aqui também. Boa noite a todos os meus queridos irmãos de Ideal Espírita. Boa noite, Francisca, minha querida. A Luísa está nos dizendo o seguinte, ela diz que ali na passagem que você leu do Evangelho, Cosme, quando você diz ela ali na passagem, me lembra da Condessa Paula, do livro Céu e Inferno, que também buscava ajudar nos infortúnios ocultos. Com referência à sua passagem que você leu do Evangelho, né? A Arlene está aqui lembrando a todos que é muito importante para vocês serem os likes aqui para o nosso canal, que também são super importantes, né? A Arlene colocou aqui, não esqueçam os likes. E ela está nos dizendo... É muito importante mesmo. Com certeza. Ela está nos dizendo o preconceito é uma das piores chagas da humanidade, com certeza, né? É muito triste quando você vive num meio onde as pessoas são preconceituosas, estabelecem conceitos a seu respeito, né? Sem nem ao menos lhe conhecer. Isso é muito ruim. A Cátia está nos dizendo aqui o seguinte... esses temas estão sendo trabalhados na escola que leciona. Olha que interessante, Cosme. Ela diz que na escola que ela leciona, a intolerância religiosa está sendo trabalhada. Isso é muito bom. Muito bom. A Alessandra está dizendo, aqui, Alessandra Guiar, boa noite a todos, feliz domingo, gratidão. Que bom, querida. Nós que agradecemos você estar aqui conosco. A Arlene está nos dizendo, graças a Deus, as escolas estão trabalhando bastante esse tema, que ótimo. E a Arlene continuando, tem o Alcorão. Seu texto contém belos ensinamentos. Olha só o que eu falei, né? Que as pessoas acham que o Alcorão, né, é um livro que incita as pessoas à violência, quando não é nada disso, né? São os homens que fazem tudo errado, né? E aí acabam prejudicando. A nossa querida Vera, oi, Vera, querida. Boa noite, queridos. Boa noite, minha amiga. Que bom você estar aqui conosco.
A Arlene está nos dizendo o seguinte: até pouco tempo, muita gente achava que o espiritismo era relacionado ao mal. Ao mal, vivenciamos isso. Isso é verdade. Isso é verdade. As pessoas achavam que o espiritismo tinha alguma coisa assim a ver com os demônios, as coisas muito estranhas, né? Olha como é que é. É aquela questão. É o desconhecimento. A pessoa desconhece e, desconhecendo, ela faz um pré-julgamento, ele emite um pré-conceito, né? Um conceito pré-estabelecido que não tem, na maioria das vezes, nenhuma relação com a realidade, né? Vejamos aqui quem mais está nos falando. A Luísa de Miranda está dizendo sobre os argumentos contra o espiritismo na época de Kardec e as respostas de Kardec. Vale a pena ler o livro O que é o Espiritismo, capítulo 1. Exatamente. O livro O que é o Espiritismo, para quem não conhece, Kardec, ele meio que... ele faz de conta que ele está conversando com diversas pessoas, né, que são contrárias ao espiritismo, né? Aquilo ali não foram entrevistas reais. Ele imaginou, por exemplo, o que é que o cético costuma falar para mim, né? Aí ele vem e fala isso, isso, isso. E aí Kardec, de acordo com aquelas coisas que aquelas pessoas normalmente diriam para ele, ele fez um livro que é muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Ali, deixa eu ver o que mais, deixa eu ver. A Arlene, deixa eu ver, porque são tantas mensagens, ficava me perdendo aqui. Deixa eu ver se eu volto aqui. A Arlene está dizendo que ela acabou de fazer um resumo do espiritismo, que é bem esclarecedor, né? E ela está comentando também que a aula de religião católica era obrigatória nas escolas, existia sim. A Cátia está dizendo, em termos de religião, já foi dito, não importa o rótulo, o que vale é o conteúdo. Com certeza, né? Com certeza. E aqui a Liz está nos dizendo, no final do ano passado, um motorista do Uber, quando viu que eu ia para Conselheiro Zé, me perguntou se eu sabia que havia um centro espírita. Aí eu só saí sim, vou para lá. Né? E a Leire, continuando nos falando, conheço ateus caridosos, mais do que muitos que seguem uma religião. O importante é ter religiosidade, né? Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. A Niuga está dizendo que nós nos congelamos, Cosme. Será que congelamos mesmo? Meu Deus do céu. Eu acho que não, né? Acho que nós não, congelamos. Você tá conseguindo. Deve ter sido um momento. Deve ter sido um momento. Já derreteu, já. Já derreti. A Luísa está aqui. Luísa Costa Lima desejando sucesso. Ah, sim. Aí a Luísa de Miranda Lemos está nos dizendo aqui, vejamos, quando eu disse que ia para lá, o motorista passou a me doutrinar, pois era testemunha de Jeová. Não sei bem o que ele achou que eu era. Imagina que situação, Luísa. O motorista te doutrinando porque você é centro espírita, né? Olha só, não vá lá, você vai se perder, cuidado dos demônios naquele local e coisas assim, né? Ah, meu Deus do céu. Mas é isso, Cosme. Então, continue, meu querido. Da onde você estava quando tudo congelou? Você estava nos falando? Agora, eu queria abordar um pouco o aspecto da doutrina espírita em relação a essa questão da intolerância religiosa. Por que isso? Quando a gente pega a codificação e observa no livro A Gênesis, lá no capítulo 18, a geração nova, que na realidade fala um pouco sobre a questão da migração dos espíritos, que os prepostos de Jesus com o Mestre, eles vão fazendo com que alguns desses espíritos venham migrar para esse nosso mundo, né? E outros que aqui já passaram pelas suas provas, né, pelo seu desenvolvimento, vão partindo da mesma forma. E lá nesse capítulo, o Kardec traz essas informações que será necessário. Essas movimentações elas vão ocorrer de maneira pelo próprio desenvolvimento de cada um, mas também elas podem ser por migrações compulsórias, porque não há mais sentido daquele espírito aqui estar, porque a situação dele se prejudicou tanto que eles vão fazer como essas migrações
coletivas. E aí, vez ou outra, nós vamos encontrar essas situações de virada, né? Como a gente percebeu lá na época de Kardec, com cólera, como a gente percebeu com guerras, como a gente agora percebeu com essa pandemia, né? Que nós ainda nos encontramos numa pandemia. Muitos desses espíritos que estão partindo em desencarnes coletivos, alguns, com certeza, não poderão retornar. Por quê? Por causa da questão da vivência. Alguns que ainda estão tendo as suas oportunidades para poder vivenciar aquilo que você falou, Silva, que é o mundo de regeneração. O que determina que nós vamos ficar em determinado orbe é, na realidade, a nossa sintonia com ele. Porque os mundos e os espíritos evoluem. Se a nossa Terra evoluir e nós não tivermos a sintonia adequada a ela, nós aqui não permaneceremos. E isso é explicado dentro da codificação. Então, a gente observa exatamente isso. Quando alguns desses espíritos ainda se encontram aqui, estão ainda muito empedernidos em situações que vivenciaram, em encarnações passadas. Alguns dizem que não querem mudar. São esses verdadeiramente aqueles intolerantes, muitos deles religiosos, que permanecem fixados naquelas doutrinas que professaram em encarnações passadas. Podem ter certeza disso. E esses que vivenciam isso acabam nos trazendo essas situações em que dizem que o certo sou eu, o certo é a minha, quando na realidade a gente sabe que o lado certo é o lado de Deus, né? E o que nos vale não é um templo, nem uma denominação que nós estejamos associados, né? Mas sim o nosso coração, né? O nosso coração, é como Jesus falou, o seu tesouro está onde está o seu coração. Então, a Harlene colocou aí, né, ateus maravilhosos. Gente, pelo amor de Deus, às vezes as pessoas elas não são obrigadas a estarem amando uma escola religiosa porque elas são essas que existem. Tem pessoas que não se enquadram em lugar nenhum, mas elas nem por isso elas serão más. Então, o que mais importa é o coração do ser humano, desse espírito que está, como a Silvia colocou na sentença, né? Fora da caridade não há salvação. O que vai nos salvar é a compaixão que nós temos um pelo outro. Quando Jesus afirma, deixando para nós dois ensinamentos, o primeiro, amar a Deus, e o segundo, amar ao próximo, ele já estava dizendo exatamente sobre isso. O templo é necessário, mas o templo não nos dá passaporte espiritual para nós adentrarmos os páramos celestiais. O que vai determinar são as nossas ações, aquilo que a gente faz, os nossos pensamentos, a nossa vivência. É isso que vai nos fazer melhores, vai nos desenvolver. E até conseguir o quê? Continuar nesse mundo de regeneração que a Terra está se transformando, com outras encarnações, ou partimos para mundos melhores, superiores. E esta situação é algo que a gente vivencia no dia a dia, Silvia. Com certeza, nós vivemos, olhando o mundo lá há 2, 3, 4 séculos atrás e olhando o mundo hoje, e com certeza nós já estivemos lá atrás, hoje a proposta que nós temos pelo conhecimento, pelas informações que já nos chegam, por esse evangelho que hoje já está propício para todos, muitos no passado nem sabiam ler, não tinham conhecimento que chegavam para alguns iniciados, para grupos pequenos, e ficavam apenas no entendimento da palavra, né? O próprio Novo Testamento, né, foi uma mensagem que foi passada de boca em boca no início. Por quê? Porque não tinha evangelho. Hoje nós temos Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós temos Bíblia de Jerusalém, temos Bíblia de João Fernandes, temos Bíblias à torta e à direita, para a gente poder buscar esse conhecimento e, de uma certa forma, não o conhecimento para a gente guardá-lo, mas para a gente vivenciar, refletir e vivenciar na própria vivência, que é o que Jesus nos pedia. Não adianta desse monte de livro também, se ele não nos modifica, se ele não nos altera, se ele não nos dá uma ferramenta para a gente seguir adiante. Então, eu acho que a doutrina espírita ela nos traz muitas informações, sim. O Cosme, na verdade, né, se nós formos olhar, né, o início do cristianismo, Jesus, né, que é a segunda revelação de Deus à humanidade,
Jesus não trouxe nenhuma religião, não é? E depois, né, depois os seus seguidores passaram a ser chamados cristãos, né? Aqueles que eram cristãos professavam o cristianismo, e dentro do cristianismo surgiram vários segmentos, né? Aí você tinha a Igreja Católica Apostólica Romana, os protestantes, né? Protestantes, luteranos, calvinistas, né? Hoje a gente tem aqui os evangélicos, os espíritas, cristãos, uma série de segmentos, mas todos cristãos, né? Todos cristãos. Então, você imagina, né, que coisa interessante, Jesus olhando para isso, mas eu não mandei ninguém fazer nada disso. Eu não disse para ninguém criar todos esses segmentos, né? E aí Jesus veio e nos trouxe um código de moral e de ética, apenas isso. Ele não estabeleceu nenhum dogma, ele não estabeleceu nenhuma roupa especial, né? Nenhum paramento especial, nenhum ritual especial. Ele não colocou nada disso, ele apenas falou. E até você comentou a questão do templo, né? Nem templo Jesus tinha, né? Nem templo Jesus reconheceu necessidade de erguer. Jesus trazia mensagem, né? Na natureza, né? Em cima dos montes, sentado numa barca, ou sentado na beira da praia, né? Ou seja, nada disso é necessário, né? Nada disso é necessário. E o homem foi criando uma série de coisas e tornando, né, a mensagem, né, pesada, né? Pesada. E, na verdade, o principal da mensagem acabou ficando soterrado, né? A essência da mensagem acabou ficando soterrada, e justamente pela essência da mensagem, estou falando no caso dos cristãos, né? Do cristianismo, a essência do cristianismo ter ficado soterrada, que é a mensagem básica do amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, é que ele deu origem a várias atitudes de tolerância, né? Considerando que quem não fosse cristão não era bom, e a partir desse exemplo os outros começaram a dizer, não é cristão não é bom, mas também quem não for judeu não é bom, quem não for muçulmano também não é bom, e por aí foi, né? Para você ter uma ideia, né, na terrível noite de São Bartolomeu, na França, né? Na França existia uma intolerância religiosa muito grande na França com relação aos protestantes, né? Com relação aos protestantes. Então, o governo francês era católico, né? E existia uma movimentação na França muito grande de protestantes. E aí, para terminar com a confusão, né, resolveram unir a irmã do rei da França, que era católica, com um grande nobre, né, de grande projeção protestante. Porque aí, unindo as duas casas, um protestante bastante influente e uma católica, né, eles achavam que fosse acabar o problema. Só que, por trás desse casamento, né, a rainha, se eu não me engano, Catarina de Médicis, que era a mãe do rei da França, ela armou toda uma armadilha, né, atraindo com o casamento os protestantes todos influentes para Paris, e após o casamento foi decretada, né, a matança de São Bartolomeu, né? E eles simplesmente triste, mataram, né? Mataram todos os protestantes, entravam nas casas das pessoas e matavam homens, mulheres, velhos, crianças, exterminavam tudo. Tinha ordem da rainha para fazer isso, né? Dizem que a matança foi tão grande, Cosme, que o rio, né? O rio Sena, né, que corta Paris, ficou vermelho, né, de tanto sangue. Imagino. É uma história, né? É uma história de intolerância religiosa que vem lá de... Exatamente, vem de muito tempo atrás, né? De muito tempo atrás. A gente vai ter essa questão dessa perseguição já com os cristãos, né? Os imperadores romanos. A gente vai ter essa questão aí que foi muito importante da reforma protestante, né? Com Martinho Lutero, com João Calvino,
que foi bastante importante, né? A tradução do conhecimento, né? Para que essas missas, esses encontros fossem retirados do latim para as línguas que as pessoas das nações, em que as pessoas sabiam, né? Conheciam, porque nem todos sabiam latim, nem todos tinham a possibilidade de estudar, né, Silvia? Aquilo que a gente comentou aqui. A gente tem essas perseguições com os próprios judeus, né? Com a questão da eugenia, né? Na Alemanha, um negócio assim absurdo. Então, vejam que a humanidade, ela trabalha essa intolerância há muito tempo, essa dificuldade, mas isso é o quê? Uma dificuldade do espírito, desses espíritos que somos nós, que ainda estamos arraigados a essas tradições, a esses comportamentos selvagens, né, de espíritos que ainda precisam muito do desenvolvimento próprio para que a gente possa ascender. E aí a gente fica imaginando que se a gente não consegue enxergar no semelhante, né, alguém como nós queremos ter uma sociedade cristianizada, com a vivência do Cristo, com os padrões morais do Cristo, se nós achamos que somos melhores uns do que os outros? Como nós podemos... Pois é. Como nós podemos fazer isso? Longe, né, Cosme? Vem de muito longe mesmo, porque dentro do judaísmo, você tinha, bem antes, eu acho que é mais ou menos pelo ano 800, alguma coisa da era cristã, você teve Elias, né? O profeta Elias, né? Que era o grande profeta de Israel, o grande profeta do judaísmo, que acreditava no Deus único, né? Porque Israel sempre acreditou no Deus único, e em determinado momento tinha um rei, né? Que era o rei, acho que era Caleb, se eu não me engano, o nome dele, esqueci aqui agora. Mas ele começou a querer introduzir o politeísmo, né? E basicamente ele falava de Baal, que era um rei, um deus, né? Que não era o Deus dos judeus. E aí tem um episódio na Bíblia que fala justamente disso. Houve um duelo, né? Houve um duelo entre Elias, né? Elias e os sacerdotes de Baal. Isso antes de Moisés. Né? Então, você veja aí a intolerância. Aí, o que aconteceu? O que eles fizeram? Né? Eles colocaram um bezerro, né? Lá um bezerro, em cima de uma espécie de um altar, né? E eles começaram a dizer o seguinte: um Deus que fosse o mais poderoso iria fazer com que descesse um fogo do céu e cozinhasse o bezerro morto, né? Que estava lá, aquele bezerro morto. E aí os sacerdotes barraram, cerca de uns 300 sacerdotes. Começaram a fazer vários rituais para cozinhar o bezerro sem acender o fogo, né? Que o Deus Baal iria fazer aquilo. E não aconteceu. Né? Não aconteceu. E aí diz a Bíblia, né, que Elias, então, orou, né, a Deus e que caiu um raio em cima após a prece de Elias, caiu um raio em cima do local e cozinhou o bezerro. Obviamente, isso está na Bíblia. Isso aí tudo bem. Perfeitamente poderia ter ocorrido, né? Mas o que veio depois é que foi muito triste. Porque Elias, a partir do momento em que os sacerdotes, cerca de 300, 200, sei lá, muitos, não haviam conseguido provar que o Deus Baal era melhor que o Deus de Israel, Elias mandou decapitar todos os sacerdotes. E aí, depois, já quando Jesus veio, né, tivemos depois a primeira revelação que foi Moisés, depois tivemos Jesus, e aí Elias reencarna como João Batista, o precursor. E como é que ele desencarna, na lei de causa e efeito, ele foi decapitado também. Né? Então, a gente vai observando que essa intolerância sempre existiu, né? As pessoas sempre quiseram impor às outras as suas ideias, as suas crenças. O que a gente tinha que fazer aqui? Tá bom, tá provado que o meu Deus é mais poderoso? Então vai embora, fica você com o seu Deus, eu fico com o meu. Né? Mas não, decapitou
todos. Foi terrível, terrível mesmo a coisa. Essa questão de ser mais preponderante, a religião mais forte, e a religião ela sempre procurou o poder. E o poder, hoje em dia, ainda continua assim, né? As religiões que podem buscar o poder sempre estão procurando para poder, digamos assim, olha, o meu rebanho ele não vai ser deixado de lado se nós conseguirmos chamarmos a atenção do governante tal para poder seguir adiante. O que eu acho um contrassenso. A gente não pode misturar a questão do princípio religioso, primeiro que a gente não pode desfazer de qualquer um, seja ele de outra religião ou que não tenha religião. Porque é aquilo que nós observamos na mensagem aqui da leitura do Evangelho. Quando a grande dama estava fazendo a caridade, ela não importava qual era a religião daqueles que recebiam a caridade. Da mesma forma é Jesus. Jesus era judeu, mas nem por isso deixou de curar o servo do centurião, de falar com a mulher Ciro-Fenícia, de estar presente em todos aqueles que o procuravam para uma palavra de apoio, um esclarecimento. Jesus era judeu. Com certeza conhecia todas aquelas tradições, porque também ia à sinagoga, que era uma tradição deles. Mas veio nos trazer o quê? Nos trazer que Deus é para ser amado dentro dos nossos corações, do nosso âmago, e não apenas num templo de pedra. E que, na realidade, todos nós somos verdadeiramente irmãos. Então, isso é muito bonito. E é por isso que essa intolerância para com ele também não foi fácil. Não foi fácil a intolerância para com Jesus, porque ele estava desmistificando aquilo que os fariseus, que os saduceus, que os herodianos traziam como lei. Como pode? Ele está dizendo, vocês estão mais valorizando o culto exterior do que essencialmente aquilo que, na realidade, Isaías, que é o grande profeta dos judeus, dizia: vocês honram a Deus só da boca para fora, mas no dia a dia vocês não fazem aquilo que Deus vos pede. Então está valendo muito mais, né? O que eu faço o que eu falo, mas eu não preciso fazer. Exato. Porque, essencialmente, era muito comum, né? Isso era muito comum com os fariseus, né? Os fariseus eram muito assim: eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Esse, assim, temos comentários também ainda? Tem muita coisa aqui, Cosme. O nosso tempo está acabando, então vamos tentar ler tudo, né? A Dora está nos dizendo o seguinte: todos os que foram missionários e homens de bem são recebidos igualmente no reino de Deus. Com certeza. Não vão ser segregados pelo seu culto religioso, né? E sim serão considerados de acordo com as suas boas atitudes. Jesus falou: a cada um será dado segundo as suas obras, né? E ela complementa, dizendo assim: independente de sua crença aqui na Terra, e que esses espíritos, bons espíritos, continuam nos ajudando e ainda nos ajudam, né? Com certeza, né? Com certeza. A Ionite está nos dizendo assim: o fanatismo cego faz muito estardalhaço e costuma ser agressivo. Se cada um se preocupasse em tirar a trave do próprio olho, não perdia tempo de tirar o ardeiro do olho dos outros. Exatamente, Ionite. É isso mesmo. Eu sempre falo que se nós nos preocupássemos mais com a nossa melhoria íntima, com a nossa reforma íntima, nós não teríamos tempo de olhar a reforma dos outros, né? Porque só nossa já ocupa muito tempo, né? Já nos dá muito trabalho, né? Mas só que a gente não se preocupa com a nossa, fica muito mais preocupado com a alheia, né? A Elaine dizendo, vejamos aqui, Elaine, creio que o principal problema é o fanatismo que acaba por desvirtuar os ensinos de algumas religiões. Com certeza, o fanatismo realmente é um grande problema, né? A Arlene está nos dizendo aqui, vejamos, quando chegarmos no outro plano, não será perguntado qual religião seguimos aqui na Terra, e sim o que fazíamos de bom. Exatamente, né? Exatamente. Jesus usava a energia da natureza quando brigava. Estava sempre ligada à natureza, né? Religião, cada pessoa tem a sua e devemos sempre respeitar, mas deixar o like é fundamental. Kátia. Ai, Kátia, obrigada, querida. A Arlene está aqui
falando, esse tema é para várias horas, não uma apenas. Muito interessante esse tema e importante, o João falando aqui. Excelente semana a todos, boa noite, Aniura, boa semana a todos. O pessoal começa a se despedir, né, que o tempo está acabando. A Moadira está nos falando aqui também, boa semana a todos. A Ângela, gratidão, uma excelente semana para todos. Obrigada, meus queridos. Bom, Arlene também, ótima semana para todos, muita paz e saúde. Obrigada, queridos, para todos vocês também. E aí, Cosme, nós chegamos ao nosso finalzinho, né? Você tem mais alguma coisa, Cosme, que você queira falar? Eu queria deixar, ratificar a sentença que Jesus nos pede como instrução para amar a Deus e amar o próximo. Esse amar a Deus e amar o próximo, ele não disse que era o judeu, muito pelo contrário, era o próximo. E que todos nós somos filhos do mesmo Pai e devemos respeitar uns aos outros, independente de ter ou não religião. Porque a intolerância religiosa trata-se, na realidade, de um atraso do espírito. Esse espírito que somos todos nós, né? Que estamos buscando essa nossa redenção. Se nós não conseguirmos olhar o outro como um irmão, a nossa evolução ela ainda está para muito longe de nós alcançarmos, com certeza. Mas a partir do momento que a gente observa em religiões que são tolerantes, que fazem trabalho de apoio, já é um início para que essa mensagem do Cristo, essa semeadura, ela esteja sedimentando em todos os corações. Porque a gente sabe muito bem, né, Silvia, que as palavras são muito belas, mas os nossos exemplos, eles verdadeiramente arrastam as pessoas ao bem. Então, que nós possamos semear e arrastar com ações positivas aos nossos companheiros que necessitam de todos nós. Independente de qual religião que nosso irmão seja, se tem religião, se não tem religião, mas sim tratar o outro com respeito. Com certeza. Vamos então fazer uma rápida prece, né, Cosme, de agradecimento e encerramento, porque a prece é meia hoje, né? Já acabou. Já acabou, né? Então, vamos lá. Você quer fazer, Cosme, a prece de agradecimento e encerramento? Eu fiz a de abertura, né? Isso mesmo. Pode fazer rapidinho aqui, tá bom? Então faça, por favor. Vamos inverter hoje. Amigo Jesus, queremos te agradecer por a oportunidade de todos nós termos passado essa 1 hora com esses nossos amigos espirituais, esses nossos guias, com todos esses nossos irmãos. Sejam todos eles abençoados com o seu amor, com a sua paz, com a sua harmonia. Que nós possamos trazer esses conhecimentos para o nosso dia a dia e dividi-los com todos aqueles que encontrarmos nos nossos caminhos. Os nossos parentes, os nossos entes amados, os nossos queridos, e também, Senhor, os nossos desafetos, pois somos todos espíritos imperfeitos, à procura da nossa elevação moral, que nos dará, consequentemente, a nossa elevação espiritual. Que nós tenhamos uma semana de muita paz, de muita harmonia, muita tranquilidade. Ser conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou aproveitar, tem vários comentários, mas não dá mais tempo. A Regina Paz, que eu ainda não tinha cumprimentado a Regina Paz, e ela apareceu aqui no finalzinho. Boa noite, Regina, que bom que você está aqui. E a Regina coloca, boa noite, gratidão pelos ensinamentos, uma semana abençoada para todos nós. Que assim seja, né? Façamos então das palavras da Regina as nossas palavras, né? Uma semana abençoada para todos e que possamos estar juntos aqui, né? No próximo domingo, para mais um programa Espiritismo e Atualidade pela nossa rádio. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo domingo. Beijo. Boa semana a todos. Boa noite, amigo. Tchau, tchau. A gente se fala. Tchau, tchau. Gente. Tchau.